Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo, né? Trazendo hoje informações especialmente para você que gosta de áudio e principalmente fones de ouvido, porque hoje nós vamos tocar fogo no parquinho. Vamos falar sobre o misterioso ruído dos fones de ouvido. Tá pronto aí? Então vamos pro vídeo. Pessoal, devido a muitas perguntas aqui no meu canal, inclusive, recentemente conversei com um dos nossos seguidores aqui sobre isso, explicando para ele algumas questões sobre ruído de fone de ouvido, tá? Bom, eu vou tentar ser o mais didático possível, usando a linguagem mais objetiva e clara para vocês. Pessoal, antes de mais nada, não quero aqui parecer um hater dos canais que fazem produção de conteúdo. Todos estão fazendo seu trabalho, estão trabalhando, na verdade, é o trabalho deles. O produtor de conteúdo, ele faz isso, produz conteúdo para um canal do YouTube. Eventualmente, canais como o nosso aqui se propõem a fazer um pouco mais do que isso, né? Eu não trago só aqui um conteúdo, eu trago na verdade, compartilhamento de informação, porque é o meu hobby, na verdade, né? Eu trabalho com isso. Então aguenta aí que vamos chegar no ruído. Bom, primeiro, não quero parecer chato, mas preciso dizer para você, antes de falar sobre ruído de fone de ouvido, que eu sou técnico em eletrônica, tá? Foi o meu primeiro curso da vida, trabalhei por vários anos com isso, sou técnico em informática e, paralelo a isso, ingressei também no ramo da comunicação, tá? E é por isso que eu trabalhei com home studio. Atualmente eu faço produção de áudio e vídeo para a minha produtora, para televisões aqui do meu estado e para empresas também, tá? Então, dizendo isso não para fazer aqui, né, uma propaganda do meu currículo, mas é porque de repente você vai ouvir eu falar sobre áudio e você vai se perguntar assim, o que é que esse cara pensa que sabe sobre áudio para vir falar aqui sobre ruídos? Então é por isso que eu estou falando para você, tá? Tudo que eu falar aqui são coisas que eu já tenho conhecimento de propriedade, tá? Agora sim, vamos falar sobre ruído de fone de ouvido. Bom, primeira coisa, vou dar logo o spoiler aqui direto, fones não produzem ruído, pessoal. Não esse ruído que algumas pessoas comentam, o tipo de chiado. O único ruído que um fone produz é um ruído mecânico, geralmente provocado pelo descolamento da membrana, né, do driver, que vocês chamam de driver, eu chamo de alto-falante, tá? Então aquela colinha que fica na borda dessa membrana, que é uma membrana muito fina, ela pode vir eventualmente a ressecar e começar a soltar. Inclusive, a própria qualidade dessa membrana pode ser ruim e daí a algum tempo o fone pode ressecar e o movimento que essa membrana faz, que é o movimento de um cone, esse cone de qualquer caixa de som que você tenha na sua casa, ele faz exatamente aquele mesmo movimento. Aquela vibração pode, né, estar provocando uma espécie de estalo, né, na membrana, se essa membrana for uma membrana de má qualidade e principalmente já ressecada. Então, o único ruído que um fone de ouvido vai produzir são ruídos mecânicos decorrentes do envelhecimento da membrana ou da baixa qualidade de fabricação desse fone, tá? Mas esse ruído que você chama de chiado, que nós chamamos de chiado, inclusive, tecnicamente existe alguns ruídos que são utilizados na eletrônica, como um ruído branco e um ruído rosa. O ruído branco nada mais é do que um ruído, é um sinal de áudio misturado de todas as frequências audíveis, desde 20 Hz até 20 kHz. Se ele for um ruído linear, ou seja, com a mesma intensidade e volume lá em 20 Hz até 20 kHz, se for linear essa intensidade, a gente chama esse ruído de ruído branco, tá? E se for um ruído que tenta, né, imitar a nossa curva de audição, ou seja, ele tem mais intensidade nos graves e vai decaindo para os agudos, a gente chama esse ruído de ruído rosa. O ruído rosa é um ruído eletrônico que se assemelha mais ao que o nosso ouvido consegue ouvir, tá bom? Então, entendendo que o fone de ouvido é um dispositivo passivo, não é ativo, ou seja, não tem circuito eletrônico dentro de um fone de ouvido. Ele é apenas uma bobina e um ímã, é só isso. Ele só passa a funcionar se ele for alimentado por uma corrente elétrica alternada, que é a corrente elétrica do som, do áudio, ok? Então, já adianto para você, não existe fone de ouvido
desse tipo fone com cabo, né? É claro que se for um fone Bluetooth, ele tem um circuito eletrônico integrado nele e pode ser que esse circuito eletrônico possa produzir algum tipo de ruído, tá? Entenda bem, eu estou falando aqui de fone de ouvido com cabo. Esse que não tem nenhum circuito eletrônico embutido nele, tá? Esse tipo de fone, ele não produz, pessoal. Em hipótese alguma, ele produz algum tipo de chiado, pessoal. Isso não existe. O que existe dentro de um fone é apenas uma bobina e um ímã e um cone. E é isso que produz o som que nós ouvimos. Mas isso não significa que você não esteja ouvindo um chiado. Você pode estar ouvindo um chiado, eventualmente um chiado parecido com um ruído rosa ou com um ruído branco, que não faz muita diferença. Mas, enfim, se você está ouvindo esse chiado, com certeza esse chiado vem de um outro dispositivo e não do fone de ouvido. Pode estar vindo da saída de áudio aí, do seu equipamento. De celulares é mais difícil isso acontecer, tá bom? Dependendo do equipamento que você estiver ouvindo o seu áudio no seu fone, você pode sim ter uma audição de um chiado, de um ruído branco, por exemplo. Eu, por exemplo, já tive um equipamento desse que eu estou mostrando para vocês agora, que é um amplificador de fones de ouvido da Behringer. Ele tem saída para 8 fones de ouvido. Quando eu estava ainda ativamente no home studio, eu usava esse equipamento para distribuir o áudio entre as pessoas que estavam gravando comigo, né? Entre eu mesmo e os outros músicos. E esse tipo de amplificador é um amplificador bem comum aqui no mercado brasileiro, né? E por ser barato, é um preço muito acessível e, obviamente, por conta do preço ser baixo, ele não tem o melhor circuito, principalmente da fonte de alimentação. Eu realmente ouvia nesse tipo de amplificador de fone de ouvido um chiado referente principalmente ao pré, né? E à fonte que não é de boa qualidade. Mas eu já sabia que esse chiado não era gerado pelo fone de ouvido e sim já vinha do próprio pré, né? Inclusive, se eu aumentasse o volume, né, desse amplificador de fone de ouvido, sem música nenhuma, eu conseguia ouvir perfeitamente o chiado aumentar e diminuir de volume. Ou seja, se o botão de volume do equipamento consegue aumentar e diminuir o chiado, é uma prova direta de que esse chiado está sendo causado pelo equipamento em questão, ou por ele, ou por equipamento em cadeia, ou seja, porque na verdade esse tipo de amplificador de fone de ouvido, ele já recebe o sinal ou de uma placa de áudio ou de uma mesa de som. O som passa pela mesa ou pela placa de áudio, vai para esse tipo de pré ou amplificador de fone de ouvido e ali ele é distribuído para vários fones para que todos possam ouvir a mesma trilha, certo? Equipamentos como esse podem realmente produzir ou amplificar chiado vindo de outros equipamentos também de baixa qualidade. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, pessoal, comentem aqui que a gente traz uma informação também, tá? Esse vídeo de hoje é só para deixar essa informação específica sobre esse assunto, tá? Tô até com a camisa especial aqui, é carnaval e a gente tá no clima também aqui, tá bom? Forte abraço, acompanhe aqui os nossos vídeos. Se você gostou do conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, dá o joinha pra gente aqui, curte, comenta. Eu até devia ter pedido esse like aqui no começo do vídeo, mas eu dou tão pouca importância a isso, pessoal, que acaba às vezes até esquecendo nos meus vídeos. Mas é importante, porque com isso o YouTube entende que o conteúdo tem um valor e vai entregar para mais pessoas. Então, por favor, deixa aqui o like se você gostou do vídeo, se foi educativo para você e, se possível, comente também. Deixa aí um oizinho, um joia. Enfim, comenta que o YouTube também ajuda a entregar esse material para outras pessoas. Forte abraço, bom carnaval para todos.